Bem, estou aqui com o juiz eleitoral da 22ª Zona Eleitoral de Batatais, Dr. Fábio Marques Dias. Dr. Fábio, dia 7 de outubro, a que horas começa a votação e que horas termina? O juiz eleitoral informa aos eleitores de Batatais que no dia 7 de outubro a eleição se iniciará às 8 horas da manhã. E terminará às 17 horas. As pessoas que chegarem depois deste horário não poderão entrar na escola. As pessoas que estiverem na escola poderão ali permanecer para fazer a votação e depois deixar a escola. Doutor Fábio, no dia da eleição, dia 7, agora primeiro turno das eleições, quantos cargos a gente vai eleger e qual é a ordem de votação para o eleitor? Neste primeiro turno, o eleitor vai eleger 6 cargos e a ordem da votação é a seguinte. Primeiro, para deputado federal, que são 4 dígitos. Segundo, deputado estadual, que são 5 dígitos. Terceiro, o primeiro cargo de senador, que são 3 dígitos. O quarto é o segundo cargo de senador, também com 3 dígitos. Uma observação: você não pode votar no mesmo senador para o segundo cargo. Se você fizer isso, o seu segundo voto para senador será nulo. Quinto cargo, governador, com 2 dígitos. E o sexto cargo, presidente da República, com 2 dígitos. O que é engraçado, porque as pessoas imaginam que vão votar primeiro para presidente. Isso está errado. O voto de presidente será o 6º e último voto daquele dia. Doutor Fábio, alguns votos para esses cargos são proporcionais e outros majoritários. Explica isso para a gente. É verdade. Os cargos majoritários são os cargos de presidente, senador e governador, ou seja, o candidato mais votado é o candidato que vai ser eleito. Estes cargos não admitem um voto na coligação ou no partido simplesmente, porque é preciso que o sujeito alcance a maior parte dos votos. Então, para estes cargos, não adianta o eleitor chegar com 2 dígitos achando que vai votar em um partido. Não adianta. De outro lado, os de votação proporcional são aqueles onde se admite o voto em uma certa coligação ou partido. Nem sempre o deputado mais votado vai ser o deputado eleito. Ele precisa conseguir atingir um certo número para fazer a proporção e levar o seu partido a ter mais vagas, aqui no nosso caso, na Câmara Estadual ou Federal. Por isso, alguns desses cargos admitem voto em legenda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando você for votar para deputado federal, que é um cargo proporcional, você consegue votar só em 2 dígitos, que é a coligação ou partido. A mesma coisa, deputado estadual. Para senador, não. Para senador, você tem que colocar os 3 dígitos aqui para o primeiro, segundo senador. Senão, você não vai conseguir encerrar a sua votação. No caso, nós temos 2 vagas para o Senado. Eu posso votar num senador de um partido ou de uma coligação e no outro de outro partido e outra coligação? Todos os votos são livres e independentes. Você pode votar num deputado federal de um partido, estadual de outro partido, um senador de um partido e outro de outro partido. É a opção do eleitor. Ele está livre para escolher independentemente do partido. Denner, quais são os documentos oficiais que identificam o eleitor para acompanhar o título? A carteira de identidade, RG, a carteira de categoria profissional reconhecida por lei, como por exemplo a OAB, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação, passaporte e agora a gente tem uma novidade, o e-título para aquelas pessoas que fizeram o cadastramento biométrico. Muitas pessoas instalaram o e-título, mas não fizeram o cadastramento biométrico. Vem sem a fotografia. Aí precisa de um documento para acompanhar também no smartphone. Exatamente. Ele vai servir como título comum, quem não fez a biometria. Mas aí precisa acompanhar com um documento de identificação com foto oficial. Se vier a foto, somente o e-título serve.
Isso, se a pessoa já ter feito a biometria, né, o cadastramento biométrico, já vai vir a foto no e-título. Então, ele vai servir apenas, o e-título vai servir para a pessoa ser habilitada para votar. Eu vou passar o telefone de contato, né, e o endereço do cartório eleitoral, se alguém tiver dúvida, né. O telefone é o 3661-0193. E o endereço é Avenida Dr. Chiquinho Arantes, número 534, aqui no centro, né? Aqui próximo da Escola Washington Luiz. Bem, doutor Fábio, a fila está aumentando. O que acontece a partir de agora? Depois das 8 horas, começa a votação. Os eleitores se apresentam para as sessões eleitoral. O eleitor que tem todos os documentos pode entrar. O que não tem vai ter que ir embora. Por exemplo, esse primeiro eleitor não trouxe o documento de identidade. Então nós vamos ter duas categorias de eleitores. Aqueles que não foram fazer a biometria e vão ter aquele título comum. E depois aqueles que fizeram a biometria e vão ter o título comum anotadinho ali, biometria. Esses dois vão vir com simplesmente um documento que é o título de eleitor. O título de eleitor não identifica a pessoa, ele não tem foto. Então estes dois vão ter que trazer um documento de identificação. Só não vai precisar trazer o documento aquele que fez a biometria e baixou no celular o e-título. Aquele e-título tem a biometria e a foto. Então vamos imaginar que chegou aqui na nossa sessão simulada um eleitor que tem a biometria. Então ele vai chegar, vai se identificar lá para os mesários com o título dele que está anotado biometria e o documento. O pessoal da mesa vai achar o nome dele na lista e ele não vai assinar nada. Ele vai colocar o dedo para fazer a sua identificação. Vou lembrar para vocês, os dedos que valem são os dedos que fazem a pinça. O dedão e o primeiro dedo que fazem a pinça. Um desses dois dedos de qualquer uma das mãos vai ser identificado. Identificado, ele passa a poder votar na cabine. Doutor, agora nós soubemos que está chegando um eleitor que não tem a biometria, título normal. Título normal. A pessoa que não fez a biometria não está impedida de votar. Ela pode, deve, vai votar com o título antigo. A única diferença, quando ela chegar, ela vai ser identificada e ela vai ter que assinar o caderno de votação. Aquilo que o primeiro fez com a própria digital, esse segundo vai fazer assinando o caderno de votação. Identificou, assinou, ele vai ser liberado para ir votar lá na urna eletrônica. Doutor Fábio, agora nós estamos aqui praticamente na parte final e a mais importante da votação, a urna eletrônica. O que o eleitor faz a partir de agora da liberação da urna? Primeira coisa, o eleitor pode ficar tranquilo, a urna é indevassável, não vai ter ninguém atrás dele aqui, é ele a consciência e a urna para votar. Só que para essa eleição eu recomendo fortemente que o eleitor traga anotado o número dos candidatos, porque são 6 cargos que vão ser eleitos e cada cargo tem mais de 2 números e a coisa fica difícil se não trouxer. Mas vamos lá. O eleitor chegou, está aqui na frente da urna, ele vai poder digitar o número dos seus candidatos. O primeiro voto é para deputado federal. Novidade, esse ano começa pelo deputado federal. Nós temos aqui uma votação simulada, são candidatos simulados. Mas eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Um candidato aqui, são todos candidatos relacionados a esporte. Então o eleitor vai vir, tem um teclado aqui que é igual ao teclado do telefone, tem a tecla branco, corrige e confirma, que é até maior que as outras, branco, branco, corrige de cor laranja e o confirma, que é o verde. Como ele deve fazer? Colocar o primeiro número do candidato dele. No nosso caso, nós já temos um candidato aqui, 91, simulado, é como se fosse um partido. Colocou 2 números aqui, apareceu lá, deputado federal de tal partido. Se apertar o confirma aqui, ele está votando na legenda. Se ele quisesse escolher um candidato, ele teria que ter colocado todos os números. Mas vamos lá. Deputado estadual, 91, mesma legenda, 001
aparece a foto do seu candidato, você aperta o confirma. Ah, mas eu errei, é o outro. Corrige, 91002, apareceu a foto do outro candidato aqui. Hipismo seria confirma. Fomos para o senador. O senador é o candidato que precisa de 3 dígitos. E este candidato vai aparecer, além da foto do seu candidato, 2 fotos de 2 suplentes deste candidato. Não confundir esta ordem como se fosse um primeiro e segundo senador. Não é isso. É um senador com 2 que vão ser os seus suplentes no caso dele estar impedido. Votando para senador o primeiro, vem uma segunda votação para um segundo cargo de senador. Hoje, esta eleição, nós vamos eleger 2 senadores. Se você colocar o mesmo número do primeiro senador, o seu voto vai ser considerado nulo. Você tem que escolher 2. Se você quiser votar nulo, ok, mas se você votar 2 vezes no mesmo senador, não vai computar 2 votos para ele. Vai ser um voto válido e um voto nulo. Então vamos corrigir isso aqui para escolher um segundo candidato a senador. Lembre-se, vão aparecer fotos de 2 suplentes. Votou para o segundo senador, os 2 últimos votos, governador, sempre foto do governador, candidato, e do seu vice. E o último que as pessoas ficam esperando mais, mas que vai ser o último, é o candidato a presidente, foto do candidato e do seu vice. Quando você confirma o último voto, a urna faz um barulho um pouco mais prolongado, prestem atenção. Doutor Fábio, o eleitor chega aqui para cumprir o seu dever de eleitor, mas não quer votar em nenhum candidato, quer votar em branco ou anular o voto. Estas 2 opções demandam 2 ações diferentes. Se você quer votar em branco, a urna já tem aqui a tecla branco. Você aperta em branco, ela pergunta, é isso? Voto em branco? Você aperta o verde, você votou em branco para deputado federal, no caso. Vamos de novo, em branco para deputado estadual. Você aperta, ele confirma. Ah, eu quero anular de senador. Anular o voto demanda que o eleitor escolha um número que não é de nenhum candidato. Nós já sabemos aqui que esse 900 simulado não é de nenhum candidato. Então vai aparecer imediatamente voto nulo. É a sua vontade? Confirma, você votou nulo. Corrige. Você vai votar e errou. Nossa, eu estou colocando um número aqui que eu errei e não é o número, tanto que está dando nulo. Você vem na tecla do meio, alaranjada, aí corrige. Aí você coloca um número correto, aparecem os seus candidatos e para votar, confirma. Doutor Fábio, o eleitor que não estiver no seu domicílio eleitoral no dia da votação, o que ele deve fazer? O eleitor que não vai votar deve justificar. Se você está em Batatais e não é eleitor aqui, você deve procurar qualquer das escolas que são sessões de votação e ali, com seus documentos, você vai preencher um formulário de justificação. Preenchido esse formulário, você vai ser encaminhado para qualquer zona de votação para que esse formulário seja digitado pelo mesário na urna, justificando o seu voto. Lembre-se, você que não está na sua zona eleitoral, se você está na sua cidade e é eleitor registrado, o voto no Brasil é obrigatório, você deve comparecer. Só estão dispensados de fazer a votação no dia aqueles eleitores que têm o título e são menores de 18 anos, o voto deles é facultativo, e também importante, os eleitores que estão registrados e têm mais de 70 anos, essas pessoas também têm o voto facultativo, ou seja, mesmo estando na sua sessão eleitoral, eles não são obrigados a comparecer. Se nesse dia o eleitor estiver acamado em tratamento médico?
Depois disso, depois do ocorrido, ele deve procurar o cartório eleitoral para fazer essa justificativa. Eu estava na minha cidade, mas por algum motivo de saúde ou empecilho, eu não pude ir. O cartório eleitoral, depois da eleição, é que fará essa justificação. Se ele tiver com saúde e não comparecer, a última saída é a multa. É a multa. Se ele estava, não veio, quando comparecer no cartório para explicar e dizer eu não tenho uma explicação, o senhor vai ter que pagar uma multa. Não é nada absurdo, são valores irrelevantes, mas é necessário fazer isso para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Doutor Fábio, para ajudar o eleitor a tirar qualquer dúvida, o cartório está disponibilizando uma urna para a pessoa ir lá fazer um treinamento? Exatamente. Você, eleitor de Batatais, até a véspera da eleição, você viu essa simulação, viu quais são os documentos necessários, como é o seu comportamento lá, se você tem ou não tem biometria, e nós filmamos até a urna lá. Mas eu quero ir lá no cartório e treinar na urna com esses candidatos simulados. A urna está lá, você pode ir lá, sentar, manusear e você vai conseguir fazer essa votação simulada lá. Parece que o site do TSE também tem uma urna lá para simulação. A mesma coisa. Se você não quer ir ao cartório eleitoral de Batatais, procure no site do TSE. Lá existe essa mesma simulação com uma urna, com os candidatos simulados, e você vai poder manusear, votar, corrigir, votar em branco e estar mais preparado para no dia da eleição votar com tranquilidade e rapidez. Doutor, só para a gente encerrar, nós falamos no comecinho já da matéria os horários no dia da votação. Então vamos lá. Você que é eleitor em Batatais, a votação começa em todas as escolas às 8 horas da manhã. A votação encerra às 17 horas, ou seja, você chegou na escola depois das 17 horas, você não vai entrar. Mas você já está na escola, você vai ter recebido uma senha e a votação sua pode acontecer até depois das 17 horas. Lembrando que o primeiro turno, dia 7 de outubro, e se houver segundo turno, no dia 28 de outubro. Exatamente. 7 e 28 são os dias em que o Brasil pode mudar os seus rumos. Você, eleitor, traga anotado o número dos seus candidatos. Essa é a melhor dica que eu posso dar para a eleição primeiro e segundo turno.